Bem-vindos ao Vida Podcast, aqui tudo que tocamos transformamos. Eu sou a Carol E eu sou a Lídia. e hoje nós vamos falar sobre quem sou eu. Quem sou eu? E olha, nós vamos ajudar você a responder a bio do Orkut. E vai muito além do complicado e perfeitinha. Eu tenho certeza que você Quem já colocou. nunca? Eu tenho certeza que você tá aí julgando, mas eu tenho certeza que você já colocou lá no seu Orkut com letrinhas especiais ainda por Comic cima. Sans, MS. Carol, Millennials por que que a gente... entenderão. É verdade, né? Só millennials, porque o Orkut acabou tem muitos anos. Acho que meu irmão nem teve Orkut. A minha irmã não teve, ela é 2099. Meu irmão é 2000, ele não teve Orkut. Enfim, millennials, vocês complicam de repentina. Entenderão. Carol, por que a gente escolheu esse tema? Porque é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Porque toda vez que a gente pergunta quem sou eu, a gente responde com a nossa profissão, com O que a gente com o que a faz? gente faz e não quem realmente a gente é. E acho que trazer isso em pauta de discussão vai para a gente explorar os nossos mundos, tanto filosófico como neurológico, neurocientífico, para tentar entender quem você é, quem eu sou, quem você é. E eu me faço essa pergunta constantemente. Vai me ajudar, porque quando a gente conversa aqui, acho que a gente coloca os nossos pensamentos em ordem, né? Eu acho que quando a gente fala em voz alta, fica mais fácil de entender o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer. Desacelera o pensamento, né? Exato, acho que é porque a gente fica presente ali naquilo, né? No momento que a gente tem que pensar pra falar. Bom, a gente tem que pensar pra falar, né? Normalmente, é o Normalmente. esperado. O geral é não pensar, todo mundo sai vomitando baboseira. Mas enfim, eu particularmente tenho me perguntado muito quem eu sou e não o que eu faço. Eu também tenho me perguntado, inclusive, quando a gente decidiu fazer esse tema, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Eu tive muita dificuldade de responder, porque quem eu sou? E a gente começa a pensar um monte de coisa, olhar para a nossa história, para as situações que a gente já passou, como a gente reagiu a essas situações, pelo menos foi essa indagação que eu me fiz. E assim, a gente entra numa crise existencial. Eu, Brutal. pelo menos, Uma crise de identidade. por que eu estou aqui? Eu acho que a gente. Eu sou muito nostálgica. E quando eu me perguntava no passado quem era eu voltava muito ao que eu fazia, o que eu gostava. Eu até falei sobre isso no meu Instagram, sobre aqueles sentimentos que dão frio na barriga, que você lembra da adolescência. Hoje, quando eu me pergunto quem sou eu olho o que eu tô fazendo da minha vida atualmente. Parece que eu tô muito longe de ser quem eu sou mesmo, assim. Parece que eu sou muita coisa e ao mesmo tempo eu não sou nada. Quem eu sou pro mundo, né? Qual que é o nosso papel aqui? É muito doido E isso. quem a gente é pra gente? Porque eu tenho várias versões minhas que eu gosto muito. Mas qual que é a minha. Porque eu entendo que eu acho que a gente tem que ter uma versão. Como que é? Eu tô com coadjuvante na cabeça, mas protagonista. Protagonista. A gente tem que ter uma versão protagonista, não é? Eu não consigo aceitar que eu sou várias coisas. Eu tenho que ser uma coisa que desmembra, deságua em várias coisas. Será que não? Eu já penso o contrário, que a gente é um ser multifacetado mesmo. Então, por exemplo, você trouxe uma discussão muito boa no nosso canal, inclusive tá lá no Shorts, vai ver, que a gente quer ser tantas coisas. Aí você quer ser mãe, quer ser antropóloga, professora, enfim, eu quero ser nutricionista, quero ser mãe um dia, sou a tutora da Lola, sou casada com o Vitor. Então, assim, quem eu sou se eu não for alguma coisa para essas pessoas, para quem está no nosso ambiente, né? Nossa, esse negócio vai ser profundo essa conversa. Mas assim, trazendo para um âmbito mais prático, ser multifacetado, eu acho que tem muito a ver com as nossas fases da vida. Então, a nossa identidade, ela vem de uma soma de coisas que acontecem, mas principalmente das coisas que a gente repete. Na neurociência isso é real, então nós somos os nossos pensamentos. Eu penso, eu ajo, eu sinto e vira um ciclo vicioso. Então se eu penso, por exemplo, que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu vou gerar ações que vão me comprovar que eu sou uma pessoa Te preguiçosa. tornar uma pessoa preguiçosa. Então eu acho que o eu sou, quem eu sou, tá muito ligado a isso. Quais são as histórias que eu conto sobre mim pro mundo e quais são as ações que eu tomo que estão me provando, que estão trazendo mais repertório e não é referência a palavra, trazendo evidência de que eu sou isso mesmo. Uhum.
É realmente um assunto muito profundo, porque você fica falando isso, e na antropologia, na filosofia, a gente, só para esclarecer, antropologia é o estudo, antropologia filosófica é o estudo da essência humana, do que nós essencialmente somos compostos. Vai para além dos órgãos, é o que forma mesmo o ser humano. E na antropologia, nós temos aquilo que é nato, que é biológico, né, que vem com hereditariedade, então você não escolhe, você nasce com aquilo. Tem aquela pessoa, tem quem você é a partir dos seus hábitos, então daquilo que as suas relações com outras pessoas te impõem, e tem aquilo que você escolhe ser. É justamente isso que você falou. Você fala tanto, sou preguiçosa, que você se torna preguiçosa, mas foi uma escolha sua. Você afirmou que você escolheu De ser. tanto repetir isso pra si, você confirmou com ações. Exato. Então, nós somos quem nascemos, reflexo de com quem convivemos, das situações do dia a dia impostas a nós, das nossas relações, e quem nós escolhemos. Acho que o ponto crucial da nossa conversa é quem nós escolhemos, porque é muito difícil escolher quem a gente quer ser. É muito difícil. E acho que ainda vai um pouco além. Nós somos quem nós escolhemos ser, mas também o que nós escolhemos consumir. E aí vem ambiente, conteúdo, comida. E nós somos o que nós comemos? Literalmente. Por quê? Porque vou entrar no mundo da nutrição agora, então calma que vai ser fácil vou tentar fazer de um jeito fácil de entender. Tudo que a gente come tem uma função no nosso corpo. Então, eu vou falar em macronutriente, mas estou falando do carboidrato, da proteína, da gordura. Cada um desses nutrientes, ele tem uma função no nosso corpo. Então, a proteína, ela tem função construtora. Tecido, músculo, ossos, enfim, a proteína que faz, além dos processos fisiológicos que a gente tem no corpo, que precisa de proteína. Gordura, ela vai vir como função de energia também. Essa gordura que fica estocada no nosso corpo, ela vai ser usada como fonte de energia em algum momento que você não entrega o carboidrato para ela, por exemplo. E o carboidrato vem com a função de entregar energia para o nosso corpo. Então, se eu não me alimento bem, eu posso me tornar uma pessoa preguiçosa, porque eu não tenho energia, por exemplo. Faria sentido interpretar assim? Totalmente. Se a gente não tem uma alimentação equilibrada nesses macronutrientes, mas também nos micronutrientes, vitaminas, sais minerais que tem nos outros alimentos, que vão ajudar o nosso organismo a funcionar como ele tem que funcionar, a gente vai se tornar um zumbi ambulante, porque tem uma vida ali, mas ele não está funcionando bem. Aí vem doença, você fala que você é uma pessoa doente, então naturalmente se torna doente. Tem a questão da autoestima, porque você fica feio, fica apático, fica fraco, fica obeso, fica magro demais. Exatamente. Dependendo da composição da sua alimentação, isso vai determinar se você tem mais músculo, se tem mais gordura, se você não tem gordura nem músculo. Então, influencia sempre, a gente é 100% que a gente come. Eu te perguntei isso porque eu tava ouvindo um podcast e falando de quem nós somos. Então, nesse podcast falava que quem nós somos começa com o que a gente come. Porque nós realmente somos o que nós comemos, até quando você vai fazer cocô. Quando você come milho, alguma coisa assim, não é isso que você joga pra fora? Então, entende que foi uma parte de você e você despejou. E a segunda parte é isso, essa forma que a gente se relaciona, esses hábitos que são imputados a nós. Que a gente pode confundir muito. Quando fala hábitos, eu acho que todo mundo automaticamente vai associar bons hábitos. Mas não é tudo que a gente faz repetidamente, né? É hábito, mal ou ruim. Então é quem você é. Santo Agostinho até fala que, assim, se você falar, eu já falei isso aqui nesse podcast, se você falar que é uma pessoa virtuosa, de tanto você falar, você vai começar a fazer e você vai se tornar uma pessoa O nosso cérebro, virtuosa. ele não sabe discernir o que é real, o que é imaginação. Então, é o famoso finja até ser. Então, de tanto você repetir, você vai começar a acreditar naquela em verdade, buscando evidência de que aquilo ali é verdade. Você vai ter que arrumar alguma forma de fazer tanto as pessoas acreditarem como você acreditar naquilo que você está se contando. Então, para ficar mais prático, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa fitness, e aí eu não sou uma pessoa fitness, mas eu tô indo lá na academia postar fotinho. De tanto eu ir lá na academia, de tanto eu me inserir naquele ambiente, eu vou acabar me tornando, porque aquilo ali vai me incentivar de alguma forma, em algum momento, pelo menos tentar fazer um exercício, e aí você vai se habituando a ser essa pessoa fitness, de tanto você se colocar ali. Eu quero partir de um ponto para a gente desenvolver nessa discussão a importância do ser humano, de ser uma pessoa, na verdade. Eu já expliquei aqui que o que é o ser humano, que é um ser ontologicamente falando, que é o corpo e a alma, mas a pessoa, ela vai muito além. O ser humano, ele é uma raça.
Então, o ser humano, ele multiplica. Eu posso engravidar e parir um ser humano. Então, o ser humano, ele se reproduz. A pessoa, ninguém reproduz a Lídia. Eu tava estudando, até lembrei daquela novela O Clone. Clonou o Lucas, eu não sei se você assistiu, Não me da lembro. Jade na Talvez eu tenha Globo, assistido, mas no não me lembro. Marrocos. Eu amava essa novela. Eu lembro dessa novela, mas eu não Se a Kelly assisti. estiver me assistindo, que ela era fã junto comigo. Conta a história do clone. O Lucas, ele era uma pessoa extremamente insegura, tinha vários problemas com pais, problema de aceitação e tudo mais. O Lucas foi clonado. Então, o clone dele nasceu exatamente idêntico a ele, mas era uma pessoa extremamente destemida, rebelde. Então, assim, pessoa era uma raça idêntica ao Lucas, mas pessoa era uma pessoa completamente diferente. E quando você estuda as características da pessoa, a irrepetibilidade é uma das características. Nós somos irrepetíveis. Não existe outra Carol. Você pode procriar, você não pode se repetir. Nunca se repetirá. É a mesma coisa com os gêmeos, né? Sim, completamente diferentes. Iguais, iguais assim, tem algumas diferenças, mas as semelhanças físicas são muito, muito, muito parecidas, mas não as personalidades completamente diferentes. A partir desse pressuposto que somos muito importantes como pessoas, a nossa individualidade, a nossa identidade, porque a gente está num. Eu ouço tanto essa frase, principalmente no ambiente corporativo: ninguém é insubstituível. Caramba, como assim ninguém é insubstituível? Eu sei que se eu for dispensada por um cliente, no dia seguinte ele tá com outra advogada, mas não vai ser como eu, a tratativa não vai ser igual à minha. Não é insubstituível. Talvez só não caiba mais ali naquele espaço. Naquele espaço, A gente tá muito nessa era de descartar pessoas. Como se fôssemos robôs. Robôs. Ninguém é insubstituível. Eu vejo até muitas mães, eu acho isso muito lindo. Muitas mães postam muito nos stories, não sei se você já viu. É o único lugar onde eu sou insubstituível, que é o filhinho dela ali e tudo mais. Então, acho que a gente tem que levar isso pro decorrer do nosso podcast pra gente olhar pra gente com mais carinho. Mais empatia, né? Mais empatia, porque a gente coloca o ser humano tanto no centro, mas parece que não tem esse senso de divindade. Nós somos seres divinos. E acho que essa discussão de ninguém é insubstituível ainda vem daquela situação do eu sou só pela minha função. Então, a Carol é engenheira, ela tem essas funções aqui, ela talvez não seja insubstituível nessa função exata, mas igual você falou, a tratativa vai ser diferente. Completamente. Então, assim, se você morre, eu e o Danilo, a gente fala, nossa, Deus me livre, se você morrer, eu não vou aguentar. Mas se eu morro hoje, eu posso ser substituída como esposa, mas o espaço que eu conquistei no coração dele por tudo que a gente viveu não vai ser substituído. Jamais. A mesma coisa no coração de uma mãe, no coração de um filho, nós não somos substituíveis. É claro que existem pessoas que não fazem questão de não serem insubstituíveis e passam pela vida despercebido. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade, ter esse carinho com a pessoa, com a identidade. Acho que é um ponto que a gente precisa conduzir, assim, levar nesse podcast de hoje. Tá, então partindo desse pressuposto que o ser humano é irrepetível, é único, nossa identidade é algo muito importante. Uma das formas da gente responder essa pergunta, quem sou eu, é através da autoconsciência, do autoconhecimento, que vai desaguar em uma autoimagem. O que é isso, autoimagem? Pensando no nosso cérebro, como que isso funciona? Por que eu me vejo assim? O que acontece? Autoimagem é literalmente a forma como você se vê, a forma como você se sente, a forma como você se percebe no mundo. E como você constrói isso ao longo da sua vida com um processo de empilhamento de experiências, enfim, de evidências que você vai construindo ao longo da vida para você se enxergar da forma que você se enxerga. Por exemplo, eu me formei engenheira. Então, ao longo dos 5 anos que eu estava na faculdade, eu estou me formando em engenheira, eu sou estudante de engenharia, porque o meu cérebro ele está sempre buscando diferença entre pensamento e ação. Então, por exemplo, se eu falo, eu sou rica milionária, mas onde que tá a coerência nisso? Se minha conta bancária não tá. Não tá no milhão. Então não tem como eu ter uma autoimagem de pessoa rica milionária, porque lá na minha conta bancária não fala a mesma coisa. Não tem uma coerência nisso. Com a autoimagem é a mesma coisa. Eu construir um pensamento, mas ter uma evidência de que isso tá se desdobrando na realidade. Deu pra entender? Deu pra entender. E foi por causa disso que você falou que eu sou advogada.
Porque eu vou explicar. Todos os dias você está construindo evidências de que você Eu sou é advogada. Porque eu vou explicar. Eu tento fugir da advocacia desde quando eu formei em direito. E ela não sai de mim. Então eu viro e mexe, eu me vejo como advogada. Eu me vejo, não, eu tô presa na advocacia. E aí, estudando para esse podcast, eu ouvi um vídeo do professor Olavo de Carvalho que me esmagou. Porque eu sempre quis ser professora a vida inteira. Só que a professor no Brasil é uma profissão, assim, extremamente desprezada, subestimada. É uma profissão aqui muito ruim. O que não deveria ser. Então eu apaguei isso da minha cabeça porque eu sempre ouvi meu pai criticando. E apesar dos meus pais não darem pitaco, faz tal coisa, eu fui fazer direito. E parece que eu sempre quis ir dar aula, mas eu sempre ficava no direito. Por quê? Eu gosto de falar. O meu poder de persuasão é bom, modéstia à parte, ele é bom. Eu sou metódica, então fazer um contrato pra mim é maravilhoso, é super fácil. Eu faço assim, ó, com o pé nas costas. Então, como as pessoas ao meu redor foram me vendo como advogada, você é uma ótima advogada. Uma advogada de sucesso, advogada, quero ser sua parceira, advogada, e eu fico, advogada. E eu percebi que eu não quero ser advogada. Que é a imagem que a sociedade projeta em mim, eu inventei que eu queria ser advogada, entendeu? Aí a hora que eu falei pra Carol isso, ela falou, não, mas você é advogada. Eu falei, não, mas eu não sou não. Ela porque o seu cérebro já não sei o que lá, sei o que lá. Agora explica, por que eu sou advogada? Você já se enxerga como advogada e você tá todo dia construindo evidências de que você é advogada. Você tá atuando na advocacia. E você reforça isso para as pessoas também. Então, é meio que a vida é como se fosse um espelho. A forma como você se enxerga e a forma como as pessoas te veem. Normalmente, as pessoas que são muito tímidas, muito recatadas, elas repetem essa história para elas mesmas e as pessoas conseguem enxergar isso. Então, a pessoa que não tem autoestima, por exemplo, ela sabe que ela não tem autoestima. Ela se vê como uma pessoa que não tá bem cuidada, que não. Sabe, ela não tá bem com ela mesma. E as pessoas conseguem enxergar isso. Normalmente a pessoa, quando ela não tem autoestima, vamos falar assim de uma forma superficial, falando de aparência física, ela não se arruma, não tem tanta vaidade, tanta necessidade de se impor no ambiente. E aí ela acaba espelhando isso pro mundo. Se tornando isso. Se tornando isso. No caso da advocacia, ainda vem um reforço positivo, porque você é boa no que você faz. Aí as pessoas afirmam pra você, mas você é muito boa advogada, você fala muito bem, você resolve meu problema. E aí você reforça pro seu cérebro, eu sou advogada mesmo. Sou advogada. Se tem uma coisa que eu sou, de todas as coisas, é advogada. E aí, quando você falou sobre, eu sempre me vi sendo professora, não. Você tem o sonho, o desejo de lecionar, a vontade de ensinar. Mas você ainda não se vê. Como você pode se tornar professora? Você viu o que eu te falei? Por que você não arruma um lugar pra você ir começando a dar aula, se inserindo nesse ambiente? Pra eu botar no meu cérebro que eu sou. Criar evidências que você realmente é. Faz total sentido. E isso pode acontecer ao contrário, né? Porque tem gente que é doido, surtado, acha que é uma coisa que não é. Ele nem faz o que ele é. Então é alguma disfunção cerebral. Dá um exemplo. Deixa eu pensar em um exemplo. E tem gente que se acha bonita e é feia pra caramba. Ô, gente, não. Quando você tava explicando, eu tava pensando em exemplos, mas assim... Mas faz sentido isso que você falou. A pessoa se achar tão bambambam e não ser. Todo mundo olha assim. Aí ela tem uma distorção de imagem. E da realidade. E essa distorção de imagem é algum parafuso solto, né? Possivelmente. Eu acho que é mais psicológico do que fisiológico. A pessoa, ela cria a historinha na cabeça dela, só que aí tá todo mundo, não, calma, você tá viajando. Porque acontece muito isso hoje. Sinceramente, você me pegou pelo pé, não tô conseguindo pensar num exemplo. Mas é muito comum a pessoa que viaja na maionese, ela tá falando uma coisa que é completamente distorcida da realidade. Você tá olhando pra cara dela e tá falando, meu filho. Mas aí pode entrar também em uma outra área, que são pessoas que não têm o cérebro saudável, e realmente faz sentido. O narcisista, as pessoas que têm transtornos psicológicos que fazem ela realmente não enxergar a realidade como ela é realmente. Ela é mesmo. Então já sai um pouco dessa história da autoimagem pra eu enxergo o mundo por outra lente. Outra perspectiva. E sobre autoconsciência, autoobservação, nessa mesma aula do professor Olavo de Carvalho, ele falou isso. Ele fala que o que vai salvar o mundo são pessoas que trabalham a autoconsciência. E que ele tentava tanto ser isso que ele conseguiu perceber até deformações no cérebro dele, de tanto se observar. E eu acho que é justamente isso. Todo mundo tem um pouco de narcisismo. Isso é evidente, comprovado cientificamente.
cientificamente que eu falo, a pessoa que estuda essa Não, mas área. a gente tem traços de personalidade, a gente sempre oscila Todo entre eles. mundo é narcisista e, obviamente, em níveis específicos. Mas, assim, então você percebe que você tem alguma deformação no seu cérebro quando você tá muito destoado da realidade, muito por fora da realidade. Então, acho que essa autoconsciência é muito importante, até pra gente saber se a gente tem algum desvio, se é só desvio de caráter, se realmente aqui dentro tá errado. Probleminha. É algum parafusinho solto. Eu, assim, sou do ponto que a gente precisa ter conhecimento, mas calma. Porque a autoanálise, a autoconsciência, ela é muito importante, muito boa no sentido de ajudar as outras pessoas também. Só que parece que a gente entra num. É uma caixa de Pandora. Nossa, e sempre procurando mais e mais e mais, e a gente nunca acha uma resposta. É muito louco. A Mas é. filosofia, eu brinco que a antropologia, mais que a filosofia, eu brinco lá em casa pro Danilo que é uma caixa de Pandora, que eu abri e falei, meu Deus, pra que eu fui abrir? Desver. Porque o podcast, a live que eu te passei pra ouvir, fala da importância da filosofia, que a filosofia todo mundo tem que estudar, assim. Todo mundo tem que estudar filosofia. Mas, meu Deus, até você ter maturidade emocional, intelectual pra você digerir a filosofia, é uma caixa de Pandora. Porque tudo que acontece ao meu redor, eu fico aqui, ó. Fico recapitulando tudo que eu estudei, E é muito louco a gente ter maturidade de hoje para enxergar a filosofia como uma coisa importante e essencial. Porque na época da escola, eu estudei filosofia na escola e eu achava um saco. Só que assim, jovem, criança, adolescente, besta, realmente não vai ver, não vai enxergar valor. Não tem maturidade ainda, nem cerebral, Nenhuma. nem o córtex não Não tá formado ainda desenvolvido o suficiente. para poder enxergar aquilo como importante. Inclusive, se você conhece alguém que está na escola hoje, comenta aqui embaixo se essa pessoa faz filosofia, porque parece que teve uma mudança na grade. Parece que a gente fez essa pergunta mais cedo. Que eu que tô querendo dar aula de filosofia. Mas E eu sabe acho se vai que empurrar ela não na tem. escola. Eu acho que não tem mais filosofia na grade curricular da escola. Eu acho que realmente não tem, porque esses dias, inclusive, eu vi um vídeo, um infeliz vídeo que eu queria desver, de um menininho falando de Aristóteles. Ai, gente. O que eu quero saber de Aristóteles? Pra que eu vou usar Aristóteles quando um ladrão invadir a minha casa? Você tem 7 anos, você realmente não precisa de Aristóteles? Vai comer terra. Eu com 7 anos tava comendo terra, lambendo sabão. Eu amava lamber sabonete. Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Oh, meu Deus. E você falando isso, falou que quando a gente era jovem, a gente achava chato. Gente, engajar esse conteúdo nosso aqui é quase uma missão impossível no mundo de hoje. É muito difícil. Inclusive, já se inscreve no canal e deixa um like pra gente. Porque aqui é o intelecto pelo intelecto. Aqui é só pra vocês terem conhecimento e viver melhor. Porque o conhecimento nos possibilita viver melhor, mas ninguém tá interessado. Totalmente. Quando eu comecei a me interessar pelo autoconhecimento, acho que foi em 2022 que eu me aprofundei mais. Você começa a entender por que você faz o que você faz, por que as pessoas agem como elas agem, óbvio que não completamente, porque nós somos incógnitas. Mas você começa a juntar as pecinhas e tomar decisões melhores. Eu acho que isso, inclusive, faz a gente desenvolver nossa inteligência intelectual, inteligência emocional. Porque se você sabe que o ser humano age da forma que ele age, por N motivos, seja ele biológico, seja porque ele é uma pessoa reativa, traço de personalidade, você já começa temperamento, você já começa a ter uma visão diferente daquela pessoa, talvez a ter uma visão até um pouco mais empática. Empatia. Você tá agindo assim, eu sei por quê, então tudo bem. Essa palavra perdeu muito valor agora nessa era que a gente vive, empatia, porque parece que você tá militando, né? Mas não é. O temperamento porque vamos pegar por base o que forma a nossa identidade. Temperamento, caráter, personalidade. Esses três em conjunto formam a nossa identidade. E o temperamento, que é justamente isso, ser mais explosivo, ser mais recluso, ser mais afetivo, isso tudo nasce com você. Só identifica o que é cada coisa. Temperamento, temperamento são os 4, fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. A reatividade. Isso é genético. Então, é a forma como você reage às emoções, o seu comportamento de forma reativa. É pura reação, é genético. Eu escutei um podcast uma vez que falou uma coisa que vai causar aqui nesse podcast, que existem 3 coisas que a gente nasce com elas e não tem como você mudar. A primeira, que você é ser humano. Não tem como você virar um gato. Tem gente tentando. Não tem como. Você nasce ser humano, você morre ser humano, é ser humano. É assim, não tem como mudar.
Homem ou mulher, não tem como você mudar. Você nasce ou homem, ou cromossomo Y, ou cromossomo X. YX, não tem como, não tem como. Vai fazer tudo que você vai fazer, mas no fundo, você nasceu aqui, não tem como mudar. E o seu temperamento, você nasce colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, não tem como mudar. O que você faz com os temperamentos é educar, através das virtudes. Inteligência emocional. Inteligência emocional, é o cavalo selvagem que você precisa mudar. O caráter é através dos hábitos, e ele vem principalmente ali na nossa convivência com os nossos pais, principalmente com o nosso genitor do sexo oposto. E a personalidade é a forma como a gente quer ser visto. Inclusive, o professor Olavo de Carvalho, ele trata as 12 camadas da personalidade, que é como uma cebola, todos nós teríamos que desenvolver essas 12 camadas. E é maravilhoso, porque quando você vai estudar, você vai se identificando em cada fase da sua vida, você desenvolvendo essas personalidades. É muito, muito interessante. Então, o conjunto que cria a nossa identidade é o temperamento, o caráter e a personalidade. Você aprende isso, que as pessoas têm temperamento, que tem um caráter que foi forjado com base em outras pessoas. Você tem mais empatia. Então, você olha uma pessoa completamente ignorante, que teve zero acesso a conhecimento, a estudo, e é colérica ao extremo, criada num lar extremamente violento. Não tem como essa pessoa não ser reativa, entende? Só que a escolha dela é continuar reativa, porque ela tem mecanismos aqui, ó, de estudo, ela pode ouvir esse podcast. Conhecimento liberta. E decidir que ela não vai, ela vai tentar se controlar. Então a empatia, ela surge do conhecimento. Além de se conhecer, você conhece o próximo também. E eu também vejo que tem uma colocação distorcida no que, o que é a empatia. As pessoas falam que é se colocar no lugar do outro. Mas partindo do pressuposto que somos indivíduos, a forma que eu reajo seria totalmente diferente se você estivesse na mesma situação que eu. Então, talvez a empatia não seja se colocar no lugar do outro. Mas é entender por que ele tá fazendo aquilo. Eu acho que tentar buscar uma justificativa, até pro que é injustificável, talvez. Não sei, eu acho que hoje eu trabalho como se a empatia fosse isso. Não é se colocar no lugar do outro, mas é olhar pra ele como um ser humano falho e entender cara, por que você tá fazendo isso? Sabe? Tá tudo bem. Vai ser Tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque tem ferramentas para algumas pessoas. Óbvio que a gente não tá tratando de distúrbios e nada do tipo, é só. Vamos colocar aqui uma pauta que são pessoas saudáveis passando por problemas emocionais, que todo mundo passa. É só ignorância. É só ignorância. A forma de você começar a mudar de vida é estudar. Inclusive, o nosso último episódio foi sobre desenvolver o intelecto. Vai assistir. Eu quero te fazer uma pergunta. Você falando que... Porque ouvindo essa live do professor Olavo, foi que me veio o baque que de fato eu não sou advogada. De fato, eu não quero ser advogada. É a imagem que a sociedade, as pessoas ao meu redor projetaram em mim. O meu cérebro, ele capta o que as pessoas falam de mim, ou isso eu posso considerar que é só um problema meu de alma mesmo? Mas, do meu ponto de vista, eu acredito que volta na autoimagem. Não é que as pessoas projetam em você. É, de novo, você se vê, você age e apresento e assim. Você se apresenta assim. E as pessoas enxergam isso. E reforçam positivamente o seu comportamento. De ser boa advogada, de se comunicar bem, de agir bem na advocacia. E vira um ciclo vicioso, literalmente. A gente tem para tudo, absolutamente tudo que a gente faz, todos os atos que nós temos um ciclo. Pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações e essas ações geram resultados. Esse resultado vai gerar um novo sentimento, que vai gerar um novo pensamento, que vai gerar uma ação. E dependendo de como for esse feedback aqui desse resultado que você teve, você pode voltar para o mesmo ciclo ou mudar. Então vai depender da sua escolha aqui, da sua liberdade de escolha, de eu tive esse resultado. Tá, o que eu faço agora? Eu vou repetir o mesmo pensamento de eu sou um fracassado, eu sou muito ruim mesmo, então eu vou agir desse jeito mesmo e eu vou ter esse resultado de novo e vai voltar. A gente já falou isso aqui, o resultado cura. O Danilo fala isso direto, o resultado cura. Você só vai se curar de todas essas frustrações, essas feridas, o dia que você começar a ter um bom resultado. E a evidência que você constrói. Você se colocar no ambiente de se posicionar como professora, você vai se sentir realizada por isso. Esse resultado vai gerar um sentimento de satisfação em você, você vai gerar uma nova ação e você vai entrar na autoimagem da professora.
Muito interessante. Nosso Porque cérebro ele é muito potente, né? Tipo, o nosso cérebro não é quem a gente é, mas ele faz parte de quem a o gente vai ser. que nós somos e quem nós seremos. Eu fico. Esse tema muito profundo essa semana, porque eu vivo esse embate tem muitos anos e parece que quanto mais velho a gente fica, mais a gente se cobra, né? E a gente vai ficando mais cansada. Menos Parece disposto. Parece que eu não tenho mais tanto tempo assim pra correr atrás daquilo que eu sempre quis. E nem tanta garra. Eu não sei, eu não sei se sou eu, mas parece que eu não tenho mais a mesma garra de, meu Energia. Deus, vou enfrentar o mundo agora. Acho que é natural, é antinatural, porque se você for parar pra pensar num ciclo natural da vida, a tendência é ir desacelerando mesmo. Você já Sim. fez tudo que você precisava fazer, então agora você vai. E são consequências de muitos anos de escolhas erradas. Por exemplo, nós estamos engravidando mais velhas. Minha mãe engravidou com 21. Minha mãe E ela engravidou já com tava 22. velha na época. Muito velha. Minha mãe engravidou com 22. Fui ver foto dela, uma criança, cara de neném. Eu com 22 anos tava comendo terra e lambendo sabonete ainda. Eu estava no 7 anos de idade. E lambendo sabonete no banheiro. E eu fico pensando, cara, eu tenho 32, eu não faço nem ideia quando é que vão um menino. E eu já tô cansada. Não dá para nos 32 eu decidir fazer um intercâmbio nas Europa. Do nada, falar tchau, galera, vou ficar um ano na Europa. Não dá. Não dá. Como é que eu vou fazer isso? Com 32. Dá, mas assim, escolha suas batalhas. Dá, mas não dá pra fazer, entendeu? Então, porque na minha cabeça, e eu acho que isso é natural, seguindo um ciclo natural das coisas, já era pra ter tido filho, tipo, se a gente for olhar como animal, tá? Não como ser humano livre e responsável pelas escolhas. Mas se você for olhar como filho, nasce sempre pra procriar, já era pra ter procriado, já era pra estar indo hibernar pra morrer. Se você parar pra pensar, não seria basicamente mas isso? o ciclo é esse mesmo. A gente nasce, cresce, alguém tá cuidando da gente, de repente a gente tá lutando na vida pra conseguir a cria. A cria Sim, não, na a verdade, prole. a prole O parceiro e o a parceiro prole. e a prole. E depois desacelera. Cria as crias Alimenta, solta pro mundo e larga pra lá, vai definhar até morrer. e vai morrer. Se você for parar pra pensar no animal, é assim. A gente só romantiza o processo, mas é exatamente isso. Que é o que nos diferencia dos animais. Mas assim, eu fico pensando no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Toda vez que eu assisto esse filme, eu fico muito reflexiva, porque é assim. Você começa um neném, a Rafa tava aqui, ela não faz nada se você não fizer. Ela não fica durinha em pé. Ninguém e você troca morre ela. assim. Nossa. Se você olhar. Eu assisti esse filme há muitos anos atrás. Eu acho que na época que ele saiu, eu não lembro muito bem de como foi a vida dele. Mas ele termina no colo da mulher dele, não era? Nenenzinho, isso. Então, assim, ele começa definhando, caquético, muito velho e morre novinho no colo. Então, se você parar pra pensar, o ciclo é o mesmo. E aí, no final, ele vira o quê? Um resto de Ele, aborto? ele morre, para de ter Morre neném. batimentos. Morre neném. Que loucura. E se você parar pra pensar, logicamente, é assim, né? Óbvio que tem 100 velhinhos que morrem saudáveis, só deitam pra dormir e morrem. Mas geralmente a tendência é definhar, acabar, precisar de ajuda pra tudo. É esse ciclo. Então é normal você querer desacelerar mesmo. E a gente foi protelando, eu tô protelando, quero ser 500 mil coisas quando eu devia estar quieta. É, o mundo da aceleração. É o que. Mas eu tenho a impressão, e eu acredito que já tem estudo sobre isso, que a tendência é protelar mesmo. Então, as nossas gerações têm a tendência de viver mais. Então, as anteriores viviam até os 90, 100, 60, até 60. muitos anos atrás, né? Da nossa pra frente, tem tendência de viver até os 120, é o que estão dizendo os estudos, né? Então, assim, a gente tá na fase mais... Mas como que é mesmo? De Não vivia até jovens. 120, não. Nós somos jovens. Não, sou adolescente. Eu já contei aqui que Eu o dia... fico pensando, meu Deus, se eu engravidasse na adolescência. Gente, o então, nas vídeo do costas. dia que eu descobri que eu tava grávida é engraçado por causa disso. Eu olhei pra ele e falei, engravidei na adolescência. Eu não dou conta de criar esse menino, não. Eu não dou conta nem de me criar. Tirar o menino. Eu ainda tô lambendo sabão. Comendo terra. Eu tô até hoje, menino, como eu vou criar esse menino? Vou sentar e lamber sabão com ele. É isso que vai ser da minha vida. Oh, meu Deus, a preocupação. Estamos mais imaturos mesmo. Totalmente. Não, e ao mesmo tempo é muito paradoxal isso, porque parece que as meninas de 14 anos já estão mulherão. É muito. Mas também na Com nossa 13 época anos eu era tava assim. comendo terra, brincando de Barbie.
Mas as meninas da minha escola, com 13, todo mundo peituda e adulta e beijava os meninos. Eu com 13 tava lambendo lá o meu sabão. 13 a gente tá em qual série? Oitavo ano. Sétima, É. né? Sétima, por aí. Minhas amigas, minhas coleguinhas da escola, amiga não, porque eu odiava elas me odiavam. Mas Se você estiver vendo. elas tinham peito e eu não. Mas elas eram muito pra frente, mostrava os peitinhos pros meninos no banheiro. Era pra frente até demais. Não é pra cortar, é pra aparecer isso no podcast. Não, mas eu acho que nessa fase é porque os hormônios estão todos... Na loucura. É, mas assim, o que eu tô querendo dizer Eu era boba. é a aparência física mesmo, gente. Eu com 13 anos, eu usava calça no meio da canela, com um tênis de parecia uma chuteira e o cabelo partido no meio. Ou então uma franja assim, ó. A franja. E a moda daquela faixa, A a faixa no cabelo, assim, gente. Mas é isso que eu tô te falando. Eu era eu era um vara-pau, eu só tinha cabelo, queixo e joelho. Não. Enfim. Mas foi maravilhoso, foi uma época maravilhosa. É bom lembrar. É bom. Então, começar pela autoimagem. Acredito que o grande ponto, então, da autoimagem, pelo que você tá falando, é a escolha. É escolher. Quem eu quero me tornar. E acho que não tem uma trava em quem eu sou exatamente. Não tem Porque a uma gente definição. Não, porque a gente está sempre em transformação. A gente vai passar por ambientes diferentes ao longo da vida, vamos estar com pessoas diferentes, consumindo conteúdos diferentes. Há um ano atrás, eu não lia o que eu consigo ler hoje. Eu não consumia conteúdos que hoje eu consigo consumir, eu gosto de consumir, eu procuro consumir, eu escolho consumir. Então, eu preciso, quem eu quero me tornar? Definir quem eu quero me tornar, que tipo de pessoa eu quero ser, e baseado nessa escolha, nessa decisão de quem eu quero me tornar, começar a criar evidências na minha rotina, nos meus hábitos, no que eu consumo, no que eu coloco para dentro do meu corpo, para dentro da minha mente, para então eu me tornar uma pessoa melhor. E aí, o quem eu sou está associado a isso, né? A essa pessoa. Eu literalmente me tornar essa pessoa. Faz todo sentido. É muito difícil tomar essas escolhas. E a gente, acho que era isso que a gente estava falando. A gente tá fugindo dessa responsabilidade, a nossa geração principalmente. Parece que a gente não quer matar a bola no peito e chutar pro gol. Parece que a gente quer ficar ali porque a gente sabe que tem muitos caminhos, são tantas opções que eu acho que a gente fica com medo de escolher errado e perder a chance da sua vida e ter escolhido uma coisa tão ruim. Mas não escolher também é escolher. É escolher também. Porque se você não decide quem você quer se tornar, você vai ser um mero resultado do seu ambiente e do que resultado da circunstância. Do que te impõe. Do que te impõe. Aí sim, a imposição vai ser dos outros. É aquele ponto, tem a pessoa que você nasce sendo pra ser, a que te impõe e a que você escolhe. É isso. Temperamento, caráter e personalidade. Você nasce, te impõe e você escolhe. Então escolha. Porque se você não escolher, vão escolher pra você. Mas pra você escolher, você tem que estudar. Tem. Porque eu tô estudando e tá difícil de escolher. Tá muito difícil de escolher. Mas ainda assim você tá escolhendo. Você tá escolhendo ser uma pessoa estudiosa. Mas o Vitor Salles falou uma coisa que foi muito profunda pra mim, porque eu sou melancólica e eu vou até o talo, né? Eu vou com tudo. Eu nem olho pra trás. Não gosto de ir, não. Mas quando eu vou. E comecei meu processo de conversão. Eu decidi, eu não vou ser católica de IBGE. E eu esqueci que eu tenho uma carne desgramadamente frágil, fraca. Então eu vou ter meus momentos que o concupiscível vai mandar em mim. Eu brinquei com a Carol. Falei, hoje eu comi isso, eu não quero nem saber, não tem temperança que esse concupiscível não vai derreter. Mas na minha cabeça eu sou muito extremista. É aquilo que a Dani leu no livro pra nós. É tipo assim, a minha vontade maltratando a minha alma. Porque eu quero ser uma católica conservadora, mas eu tenho as minhas falhas e quando eu falho eu sofro demais, porque eu não posso fazer aquilo. Mas como que eu não posso fazer aquilo se eu sou assim? E eu tava indo estudar uma caixa de Pandora. Estude, mas é muito... Quanto mais você aprende, menos você sabe. Acho que é estudar pra gente ter esse carinho com a gente. Eu sou muito dura comigo. Eu sou muito dura por não saber quem eu sou. Hoje eu tô um pouco mais maleável, mas eu já fui mais dura. Quando eu conheci o Vitor, eu tava assim, num processo de me tornar uma pessoa mais forte fisicamente, então eu tava muito focada na academia, muito regrada com a minha alimentação.
E quando eu falhava, e falhar é assim, comer uma coisinha fora da dieta ou não ir treinar algum dia, eu ficava 3 dias irada. Irada. E eu falava, é porque eu não fui treinar e eu tô nervosa porque eu fui treinar. Mas não era porque eu não tinha ido treinar. É porque eu tava me cobrando tanto ao ponto que meu corpo ele entrou em colapso. Era cortisol, era estresse o tempo todo, porque eu coloquei na minha cabeça que se eu falhasse eu era uma pessoa ruim. É o que a gente sente aqui, que a gente fica achando que a gente é uma fraude, né? Sim. Quando a gente falha. E se a gente não estuda, não se autoconhece a ponto de ter empatia por nós mesmas, né, até nesses momentos, vai ser muito difícil viver. Muito difícil, porque eu brinco, eu sou muito dura com as pessoas que convivem comigo nesse sentido de ter disciplina, de ter rotina, porque eu acredito que é o que faz bem e quem eu gosto eu quero que viva assim. Sou controladora. Um pouquinho. Mas eu falo, gente, eu falo aqui pra vocês, faz isso, faz isso, faz isso. Eu faço. Sim, 95% das vezes eu faço mesmo, não tô mentindo. Mas os 5% que eu não faço, eu me sinto um lixo. Eu me sinto mentirosa, uma fraude, parece que eu tô enganando vocês, parece que eu tô pedindo pra vocês, parece que eu tô traindo pessoas que eu nem sei se estão me assistindo, entende? É muito doido isso. Eu tenho essa mesma sensação. Mas, igual eu falei, a construção de me tornar um pouco mais maleável com isso veio de entender que eu sou um ser humano. Você também é, você também é. E faz parte. Quem você é, que é esposa do Vitor. Porque você precisa um dia matar a academia pra ficar com ele. Porque eu sou assim, eu tô aprendendo a descansar agora. Eu tô com o Danilo já vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos ano que vem. Então, eu tô ensinando ele a ser disciplinado, mas eu tinha aquela disciplina que me aprisionava, que você fala muito. Então, o dia que eu não ia treinar, Carol do céu, eu ficava muito irritada. Eu não acredito que eu falhei, meu dia bagunçava, era o caos. De uns tempos pra cá, eu aprendi uma vez por semana, deixa eu dormir tarde com meu marido durante a semana, a gente trabalha tanto. Então, eu vou dormir tarde assistindo uma coisa besta na TV e não vou malhar no dia seguinte. Não é uma flexibilidade que vai prejudicar o seu resultado e todo o resto. Pelo contrário, vai ser um ponto ali de relaxar e desfrutar. Sim. Mas até pra relaxar demora, porque eu comecei a fazer isso nos primeiros dias. Eu não me sentia mal de não ter ido, porque foi uma escolha, mas meu dia virava um caos, que eu saí da rotina. Hoje, tudo bem, normalizou. Um dia na semana eu tento parar, descansar com ele, ontem a gente comeu uma pipoca, não fomos malhar, tudo certo. É isso. É aos pouquinhos que vai construindo essa flexibilidade também. Mas é aquela coisa, flexibilidade até certo ponto. Porque tem gente que fala que a flexibilidade, quer dizer, distorce o que é a flexibilidade, né? Então, você ter uma vida regrada é super importante para você ter rotina, para você dar previsibilidade para o seu cérebro e você conseguir agir de uma forma organizada, a ordem. E ter a flexibilidade vai te permitir descansar, desfrutar daquilo que você está construindo dessa vida regrada, mas também balancear. Então, a flexibilidade não é 50% a vida é o que é e 50% disciplina. Não tem isso. Pelo contrário, é tipo 80% disciplina, 20%. Pode pôr mais, 95% disciplina, flexibilidade, é algo de tipo assim. Abrir uma exceção. Raríssimo, porque flexibilidade, vamos pegar um elástico, de tanto você puxar, ele vai relaxar. Ele vai relaxar. Literalmente. Literalmente. Então, flexibilidade é uma vez por semana eu não vou treinar, mas eu tô até, inclusive, descansando meu corpo. É uma vez por semana. E nem é toda semana, na verdade. Quando tá... Então, assim, e encaixando ali. E justamente para ter esse equilíbrio, você fez isso por ser esposa do Vitor. Você precisava desse tempo com ele. Eu, a mesma coisa com o Danilo. Ele não é tão matutino quanto eu. Então, tem dia que ele precisa, então eu vou fazer isso com ele. E mais, quando eu tava ficando nervosa porque eu não ia treinar, eu acabava descontando nele. Então, não era só a questão de não ir treinar para passar um tempo com ele, mas o que eu virava quando eu não ia treinar, que eu virava aquela pessoa irada, que ficava insustentável ficar perto de mim. Então, por que eu vou me tornar essa pessoa? E sabe que cria um ciclo vicioso, né? Então, eu não vou treinar. Eu tô dando o exemplo do treino, mas serve pra qualquer coisa. Que você fica se cobrando ou contando histórias pra você de que você, por exemplo... No meu caso, eu falava que eu era indisciplinada porque eu faltava academia um dia na semana. Ou falava que era... Enfim, eu me criava palavras horríveis sobre mim. Que eu era incapaz, que eu era... Enfim... Coisas horríveis. E aí eu acabava construindo uma narrativa e eu começava a acreditar. Toda vez que isso acontecia... Autoimagem. E aí isso acontecia
sabe, você vai criando evidências, então o ideal é quebrar o padrão quando ele começa. Percebi que eu tô me cobrando demais e me colocando numa situação que tá ficando insustentável as pessoas ficarem perto de mim. O que eu posso fazer para melhorar aqui? Tá, foi só um dia. Qual que é a próxima decisão que eu vou tomar que vai melhorar a forma como eu tô me sentindo e também, enfim, para eu voltar pro meu eixo. Eu acho que eu comentei isso num outro podcast. Não tem problema você sair do seu eixo emocional. O problema é você não voltar, não saber como voltar. Porque aí todo o resto se desenrola numa coisa Vira uma terrível. bola de neve. E voltar é difícil também no início, assim. Você tem que ir achando caminhos, né? Pra conseguir voltar. E no sentido, por exemplo, de disciplina na alimentação, no treino, nessa rotina mais regrada de hábitos saudáveis, muita gente se queixa pra mim, por exemplo, porque me vê, eu não consigo ser igual a você certinha com essas coisas. Mas a pessoa não tem um plano de retorno. Então ela chuta o balde e nunca mais quer saber de voltar. Nossa, cara, mas não fala que não consegue, não. Não fala, não. Ah! Ela não é que ela não consegue, é que ela não quer saber de voltar. Nossa, Então, não fala que você não consegue fazer uma coisa. Não fala. E isso é papo de coach, mas não fala, não fala. Não fala. quando você fala que você não consegue, você realmente não consegue. Autoimagem. Evidência. Ela contou, ela explicou que a autoimagem. Eu sou preguiçosa, eu sou preguiçosa. Eu sou bonita, eu sou bonita. Eu sou burra, eu sou burra. Eu sou inteligente, eu sou inteligente. Eu não dou conta, você não vai dar conta mesmo, não. Não vai dar conta. Quando eu tava trabalhando no corporativo, eu me contava a história de que eu não era comunicativa e que eu era tímida. Toda vez que eu ia para uma reunião, eu já entrava na reunião com a energia de pessoa não comunicativa. E eu ficava, o quê? Caladinha. Papo vai, papo vem, decisão tomada, decisão tomada. Eu tinha uma opinião diferente, todo mundo passava por cima da minha opinião. Mas porque eu colocava minha opinião? Não. Porque simplesmente eu não falava. Não dava opinião. A minha autoimagem era de pessoa que não era comunicativa. E hoje em dia eu queria uma autoimagem de pessoa que falava demais. Criou essa autoimagem. Agora, uma questão. Sobre a autoimagem, o que falam de mim é relevante para essa autoimagem ou não? Depende. Até que ponto você acredita no que os outros falam? Pois é, aí vou te dar um exemplo. Falam demais, mas assim, todo mundo que me conhece, que sem ser familiares, mas tipo, o Danilo fala, minha cunhada fala, eu tenho clientes que falam isso. Lídia, você é muito comercial. Lídia, você é muito comercial. Gente, eu detesto oferecer as coisas. Oferecer esse produto, oferecer serviço, eu detesto, assim. Que vem até mim, aí eu te vendo qualquer coisa. Mas eu ir atrás de você pra vender? Não. E todo mundo bate na tecla, Lídia, você é comercial demais. Isso não entra na minha cabeça. Por quê? Se falam tanto, mas eu não aceito. É a imagem que eu passo. Vendedora. Porque... Hã? Comercial tipo vendedora? De vender qualquer coisa. Lídia, você passa tanta segurança com o que você fala que você é muito comercial. Acho que você tem que ir por esse lado comercial. Eu fico, não me põe pra vender, não. Não, mas aí eu acho que já tá atrelado com a autoimagem que você tem de advogada. Assim, as pessoas veem um potencial no comercial porque você fala bem, porque você consegue vender o seu serviço. Então a advogada tem que defender o dela. O caos dela. O caos. No caos, quem quer que você vire comercial quer que você defenda o caos deles. No caso, vender o produto. Eu falo, vocês estão em cima de mim pra vender coisa pra você, eu não vou vender. Não vem, que eu não gosto de oferecer as coisas. O tempo todo você tá vendendo o seu processo. E pode ser até algum bloqueio que eu criei na minha cabeça, porque eu tenho muita vergonha de oferecer. Muita vergonha, meu Deus. Nossa, quando a gente foi fazer o desafio 30, foi um desafio eu falar que tinha que pagar. Nossa. Eu tenho esse bloqueio também de falar que eu sou vendedora. Mas é porque a gente também cria uma imagem ruim do vendedor. Tem uma cultura que o vendedor é chato, insistente, mala, quer passar você pra trás. Quer vender coisa que não presta. E aí vem o marketing. Eu quebrei muito. Quebrei não, né? Porque eu ainda tenho um pouco desse bloqueio. Mas eu tô tentando quebrar essa imagem de que eu não sou vendedora. Porque o tempo todo a gente tá vendendo. Você vai lá no seu Instagram e fala assim, gente, eu comprei esse negócio aqui. Você tá simplesmente só dando uma dica de uma coisa que você comprou, mas você tá vendendo o produto da outra pessoa. Então, a gente é vendedor nato. E isso aí eu adoro fazer. Eu adoro comprar um trem bom e falar, compra, que eu comprei e foi tão bom. Eu sou a garota propaganda número 1 do Super Coffee. Onde eu vou, eu aplico Super Coffee no povo. Não, aquilo lá é bom demais. Posso nem... Dá até vontade. Agora, uma coisa que eu reflito muito sobre isso, que é sobre as escolhas. Vai partir muito, quem nós somos, essa resposta, ela vai vir muito das suas escolhas. E você falou que não escolher é uma escolha também.
Mas eu tenho. Estudar é muito importante pra gente entender por que, né, que a gente escolhe ou deixa de escolher. Eu queria que você me falasse uma escolha que você tomou na vida, pode ser agora, recente, pode ser muito tempo atrás, que você acha que definiu a sua personalidade. Então, personalidade é quem você quer que. A Carol que você quer que as pessoas vejam. Me fale uma escolha que influenciou na sua personalidade. Na minha personalidade. Profunda essa pergunta. Profunda. Vou te dar tempo pra pensar. Ah, é curioso, porque a nossa identidade ela é formada por uma sequência de decisões, né? Eu acho que não tem uma coisa específica. Mas se eu pudesse escolher seria a decisão de me tornar uma pessoa mais inteligente. Eu fui com essa cabeça. Assim, eu precisava desenvolver habilidades. E para desenvolver habilidades, eu precisava estudar. Então, eu acho que a escolha de ser uma pessoa estudiosa, de ser uma leitora. Intelectual, o nome. Eu vou reformular minha pergunta. Eu quero saber um traço seu. Me fala um traço da Carol, da personalidade, da identidade da Carol. Qual que é um traço da Carol como pessoa? Não, eu quero que você me responda. É difícil, mas eu quero que você me responda. Um traço seu. Tipo, eu sou muito sistemática. Um traço seu e por quê? Me explica esse traço. Ah, eu sou metódica. Como? E por quê? Rotina. Pegar um papel e escrever o minuto que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir. Tudo que eu vou fazer. Às vezes eu consigo. Eu consigo fazer o que eu tô colocando nesse papel? Nem sempre. Na maioria das vezes, não. Exatamente como tá ali, não. Mas eu sou metódica em organizar tudo. E quando sai do meu planejado, você surta. Sai de perto. E desde quando você é assim? Desde que eu moro com meu pai. Que eu morava com meu pai. Quando eu fui morar com meu pai. Meus pais são separados. Eles se separaram quando eu tinha 7. E eu fui morar com ele com 11. E meu pai é metódico. E o ambiente me moldou. Então foi uma escolha mimética. Você viu e decidiu fazer porque o seu pai estava fazendo. Mimética e também autoritária, porque meu pai, ele impunha. Se eu não fosse organizado, o pau quebrava. Se eu não arrumasse minha cama, se eu não limpasse o meu quarto, se eu não organizasse as minhas coisas, se eu não fosse metódica, até com hora de acordar, o pau torava. Assim, não, meu pai nunca foi muito de brigar, bater essas coisas, mas ele virava a cara e fazia bico igual eu faço. E eu achava isso horrível. E você desenvolveu isso? Eu desenvolvi. Interessante. Foi uma escolha? Foi uma Ainda escolha. que não intencional, foi uma escolha. Por que eu tô te perguntando isso? Uma das minhas principais características, como Lídia, é que eu me visto de uma forma muito. Não é tipo, quando você fala em arquétipo, seria o cara comum. Eu amo a regata branca, eu amo a calça jeans reta, sem Roupa preta. roupa preta. Eu sou muito básica. E eu odeio modinha. Odeio modinha. Odeio. Odeio usar o que tá todo mundo usando, comprar o que tá todo mundo comprando. Não gosto. E depois que eu comecei a estudar, e eu achava isso o máximo. Eu sou autêntica. Eu sou autêntica, eu uso tudo diferente de todo mundo. Não! Quando eu era criança, meu pai quebrou financeiramente, ficou muito, muito, muito mal financeiramente. Eu estudava escola particular, papapá. Todo mundo com meião colorido, tênis da Sandy, Nike Shox. Pai, eu queria esse aqui, filha. Não tem condições de comprar. Aí eu tô vendo faltar comida em casa, tô vendo conta de luz em boa, cortar. Aí eu parei de pedir. Falei, pai. Pensei que tinha desligado. Aí eu parei de pedir. Esse dia pra eu não fazer ele sofrer, porque eu via que ele sofria de me falar não. E já que eu não podia pedir, eu também parei de desejar. Então, a partir do momento que eu via alguém usando, eu falava, nossa, que brega. Não quero e não gosto. Me tornei um traço meu, da minha personalidade. Eu me tornei uma pessoa autêntica, no sentido de fugir da modinha, porque eu escolhi não querer. Porque eu não podia ter. Então escolheram. Escolheram. E ele tá vendo que justamente ali na mesma idade que você, eu tinha uns 9, 10 anos, não tinha nem mais meião, era Nike Shox mesmo. Eu via todo mundo usando tudo e eu falava, cara, bregas, não quero, não vou usar. E me tornei, e eu adoro esse traço em mim. Aprendi a gostar. É bom ser diferente nesse sentido. Sim, eu também acho. Inclusive é mais elegante, né? Porque eu me acho bem sóbria. eu gosto. Enfim, por que eu perguntei isso? Mas escolhas, são as escolhas que vão moldando a nossa personalidade, a nossa identidade. As nossas ou não, né?
Sim. E acho que a autoconsciência é bom pra você parar e olhar seu comportamento e ir riscando o que você gosta e o que você não gosta. Tipo, eu protelava muito, eu não gosto de protelar. Então, Lídia, vamos tentar não ser. Eu acho que a vida é um eterno ticar coisas que a gente quer se tornar e as coisas que a gente quer abandonar, né? Os maus comportamentos que a gente tem, que a gente quer deixar pra trás. Eu era uma pessoa muito preguiçosa. Hoje em dia eu desenvolvi o hábito de não ser preguiçosa. Então, o que eu fiz pra desenvolver esse hábito? Antigamente eu gostava de acordar tarde. Falava que tinha que acordar às 7 horas da manhã. Deus me livre. Se eu tinha que trabalhar às 10, porque eu entrava às 10 na agência de intercâmbio que eu trabalhava, eu acordava às 9. Então, assim, era acordava, entrava dentro da roupa, comia qualquer coisa e ia trabalhar. É o que Então, os assim, réis mortais fazem. tinha uma vida pra viver antes desse horário. Então, eu não aproveitava, sabe? Hoje em dia, que eu acordo 4, 5 horas, se eu tivesse que trabalhar às 10 da manhã, eu ia ter tanta coisa feita. Você não tá entendendo. Meu Deus, 6 horas você já fez tanta coisa? Caraca! Eu acho que muito dormir perda de tempo. Completamente. Fazia tanta coisa Não que eu podia. fala isso. Não, acho muito. Não fala isso pra mim que eu surto. Tipo assim, à tarde, não existe dormir Não. à tarde na minha cabeça. Tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Não, dormir é de noite. Das 7 da noite até as 5 da manhã, você pode dormir o tanto que você quiser. Oh, mas quando eu acordo tipo 9, beleza, eu precisei, revigorada. Mas eu fico com aquela. Nossa, mas eu perdi tempo da minha vida, hein? Vambora! Eu não acordo com essa sensação de perder tempo, mas eu acordo com a sensação de ressaca. Como se eu também. tivesse bebido. Parece que meu corpo dói. Eu tô doente, eu fico doente. Eu se fico acordo. doente. O fim de semana que eu e o Danilo a gente pega pra prostar no sofá, eu fico doente. Segunda-feira eu tô assim. O pé tá assim, ó. Ai, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Não, e eu fico levantando, o Danilo, meu Deus, você não para. Eu vou lavar uma roupa. Eu fico levantando, falo, gente. O Victor fica doidinho comigo também. Quando a gente. Ah, vamos ficar quieto esse final de semana em casa, vamos ficar quieto. Quieto o quê? Aí começa a arrumar trem pra limpar. E tira o trem de armário, e tira o trem de guardar-roupa. Descansar. O nosso descanso é ativo. Não, descansar dele pra descansar quando morrer. Eu A acho. morte eterna. A dormir na morte eterna. O Eu sono eterno. acho dormir durante o dia uma perda. Como é que é aquele meme? Uma perda de tempo. Existe um. Depende de como é a sua rotina de sono, né? Mas tem o power nap que eles falam, que é você dormir 20 minutos, 40 minutos depois do almoço, você se revigora. Eu não Quem consigo. é? Que eu acordo passando mal, com gastrite, mal-humorada, Eu fico mal também. preguiçosa, eu fico, pra quê? Eu incho, minha cara incha. Eu acordo assim, ó. A cara tá assim, eu falo, pra quê? E eu não durmo. Ou eu durmo o tanto que eu tenho que dormir, ou eu não durmo. Eu não gosto de dormir pouco. Não, dormir é à noite. Principalmente se tiver. Óbvio. Mães. Mãe tem carta branca, porque a mãe não dorme de noite, né? Então, qualquer momento que ela puder dormir, ela vai dormir. Então, durma. Durma mesmo enquanto você puder. Faz o que você quiser. Mas Mãe, agora você você- tem carta branca pra qualquer coisa. Agora, pessoas, meros mortais, trabalhadores noturnos também têm uma carta branca pra dormir de dia. Só. O 12 por 36. Só. Mas Agora, assim, o resto, vocês não. vão dormir entre 7 da noite e 5 horas da manhã. Não, eu deixo vocês acordar 6. Mas depois que isso, gente, é improdutivo. Você não tem o que fazer. Não tem. Não. E outra, o que você faz se você vai trabalhar, por exemplo, 8 da manhã? O que você pode fazer se acorda às 5 até às 8? Você se torna uma outra pessoa se você pegar 6 meses para dedicar tempo para você nesse período. Um treino, um estudo, rezar, sei lá, preparar sua comida que você vai comer durante o dia. O meu raciocínio lógico é o seguinte: eu e o Danilo, lá em casa. E antes de casar com o Danilo, eu trabalho tanto, e eu trabalho com gente. E assim, o advogado, o cliente do advogado, acha que ele comprou sua alma. Eles acham. Eles têm convicção. Se você é meu cliente, você tem convicção que você comprou minha alma. Então, assim, eu trabalho demais lidando com gente, aquela canseira. À noite eu tô acabada, gente. À noite não tem bom humor. À noite não tem. Não tem, gente. À noite pra chegar na minha casa, Descansar. luz baixa, comer, tomar banho, ficar coladinha ali no Danilo. Então o que que eu faço? É de dia. Meu tempo de qualidade, tomar meu café da manhã sentada na mesa com meu marido. Ou você não tem a capacidade de acordar 40 minutos mais cedo pra passar uma manteiga no pão, sentar na mesa e comer, você não dá conta de fazer nada. Aí começa o dia tudo atropelado e põe a culpa de quem? No governo. Aí eu sou noturna. Eu sou. Fala outra coisa que ela é. É cheio dos eu sou. É cheio do sou, que não é, que tá errado, que você tá escolhendo errado. É escolha errada. É uma na escolha. verdade. Se puder pegar os próximos 3 meses, uma hora do seu dia e dedicar tempo para fazer alguma coisa que vai mudar o seu eu sou, pensa
nas palavras pejorativas, autodestrutivas que você usa para se caracterizar. Pensa o que você faz para poder se colocar dessa forma, se ver dessa maneira, e o que você precisa mudar para se tornar uma pessoa diferente, começar a falar sobre você de uma forma mais carinhosa, mais empática. Pega uma hora do seu dia e começa a dedicar para essa transformação. 3 meses. Eu te prometo que você vai ser um eu sou diferente. Totalmente. Sim, Santo Tomás de Aquino falava. Dedica uma hora para estudar, uma hora para exercício físico, uma hora para cuidar das suas finanças, uma hora para rezar por 3 meses para ver se você não é uma pessoa melhor. Uma hora para organizar todo o seu dia, o que você vai comer, para planejar como vai ser seu trabalho, a forma como, a intenção que você vai colocar no seu dia. É uma hora. Você gasta aqui, ó. Rapidinho. Você gasta aqui uma hora. Então tira, troca, né? Troca isso aqui para fazer o que você tá falando para fazer. É isso. Eu vou ser mais grossa. Ai, meu corpo, as minhas regras. Ai, porque é o que eu quero e o que eu gosto. Ai, porque não respeita o meu jeito, a minha opinião. Já que você é tão importante, já que é seu corpo, as suas regras, e seu corpo e ele é um templo, ele é muito importante, por que você não cuida dele? Então, porque você não dorme direito, então, porque você não acorda cedo e cuida do seu corpo. Ai, meu corpo, minhas regras. Então, cuida do seu corpo. Mutilar seu corpo não é seu corpo, suas regras. Você tá se matando. Então, ai, não é o que eu gosto. Então, primeiro vai se moldar e virar uma pessoa decente, agradável, inteligente, para depois exigir que façam para você algo que você gosta. Você nem sabe que você gosta. Então, assim, autoconhecimento, consciência, autoimagem, tudo isso você só trabalha se você pegar essa uma hora que a Carol tá falando e estudar. E ter esforço. O ser humano, ele não precisa, falei no shorts aí, o ser humano, ele não precisa de conforto, ele precisa de sentido. Qual que é o seu sentido? Você? Vai acabar que não tem sentido nenhum. Não tem como você ser o sentido da sua própria vida. E esforço. Esforço. Tudo o que você for fazer que vai te levar para uma vida melhor vai te exigir um esforço, um gasto de energia. Seja melhorar seu corpo, melhorar seu intelecto, melhorar suas relações, a sua saúde, qualquer coisa. Vai te exigir esforço. O nosso cérebro, ele quer poupar energia o tempo todo. Então, a tendência é que a gente fique inerte nessa vidinha mais ou menos. Se você não colocar energia, não colocar movimento, você nunca vai se sentir motivado. A pessoa fala, eu preciso de motivação para poder agir. Só que é a ação que faz gerar essa motivação. Se você não age, não tem como você gerar uma evidência, um resultado que vai te retroalimentar num bom pensamento, num bom sentimento que vai fazer você progredir na sua vida. O resultado. Cara, o resultado é nítido. O resultado é nítido. Muda tudo. Muda tudo. Muda suas relações, muda seu corpo, muda sua relação com você. Eu tô deixando, com muita dificuldade, tô deixando de ser mais dura comigo. É difícil demais. Porque eu tive uma mãe muito perfeitinha, porque eu olhava, eu me espelhava. Eu fui morar com meu pai muito velho, já com quase 5 anos de idade, então tive a necessidade de agradar, de ser aceita por um pai que não existia. Então, assim, imagina eu com 32 anos tentando romper isso tudo e no peito, assim, com estudo, oração, estudo, oração, estudo, oração. É duro. É isso, é esforço. E qual que é o sentido? Você sabe qual que é o sentido? Eu quero ser mãe. Eu quero procriar e encher esse mundo de gente boa. Eu quero ser bom pra alguém. Eu quero ajudar você que tá ouvindo esse podcast, porque pra mim faz muita diferença. Pra mim a vida foi muito bom. E eu falei com a Carol hoje, isso que a gente faz aqui com vocês é um ato de amor. Eu quero ter milhões de views, mas no mundo de hoje a gente nem conta com isso, né, Carol? Porque parece que ninguém quer saber. A gente sai de todo o podcast pensando, nossa, ninguém vai escutar. Ninguém vai ver. Mas se você tá aqui, se você ouviu até agora, comenta pra gente. Se você teve algum insight aqui dentro desse episódio ou dentro dos outros episódios que você assistiu, que, enfim, vai ser uma centelhazinha, uma fagulha pra fazer com que a gente traga mais conteúdo ainda. E talvez essa seja quem eu sou. Acho que eu quis tanto ser professora, que talvez eu passei por tudo, estou passando por tudo isso para eu me moldar, para eu ensinar. Sim. Para eu ser luz, nessa live que eu te passei, nós precisamos ser luz para iluminar esse mundo tenebroso que a gente está vivendo, porque tá todo mundo muito perdido. Você falou sobre ser mãe, eu lembrei de um story que eu vi há um tempo atrás, que hoje em dia as pessoas estão cada vez menos tendo menos filhos, né?
medo, e na maioria das vezes é o medo de colocar uma pessoa no mundo porque o mundo tá se destruindo, tá terrível. Mas se você tem consciência, se você estuda, se você tem a oportunidade de educar um ser humano melhor, talvez esteja na sua mão a oportunidade de mudar o mundo, porque são os que vêm depois da gente que podem fazer essa transformação acontecer. Eu mudo uma coisa na sua fala, não é talvez, está na nossa Definitivamente. mão. Na nossa mão. Hoje, domingo passado, Dia das Crianças, o padre falou: não tenham medo de ter filhos. E depois do egoísmo, porque a gente não quer ter filho, porque a gente não quer responsabilidade, não quer trabalho, não quer gastar dinheiro, a pior desculpa é: o mundo tá muito ruim. É obrigação nossa povoar esse mundo de gente boa. Então eu estudo desse tanto porque eu quero criar boas pessoas. E a única forma que eu posso fazer isso ou é gerando essas boas pessoas ou é atingindo vocês Ou através educando as outras deste pessoas. podcast. Desse ato de amor que a gente faz aqui. É isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal Não e esquece. até o próximo.